A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando hoje sobre endividamento e a importância da educação financeira. A gente tem um dado aqui para nos auxiliar nesse assunto do Observatório da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, divulgou que 55% dos brasileiros compreendem pouco ou nada sobre educação financeira, o que explica, de certa forma, o superendividamento, né, e também o aumento do acesso ao crédito pela população. Para tentar nos ajudar aí a compreender um pouquinho desse comportamento, como é que as pessoas podem sair dessa bola de neve, compreender noções gerais de educação financeira, a gente recebe aqui em formato virtual o Leonardo de Matos Silva, ele é o CEO da Oficina das Finanças, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar podendo compartilhar esse tema tão importante para as pessoas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da educação financeira, mas vou trazer antes disso mais alguns dados para a gente se respaldar. Esse levantamento ainda da FEBRABAN, né, ele indica que a maioria da população associa educação financeira apenas ao controle do orçamento doméstico, enquanto 23% apenas mencionam aprender a investir, 14% citam evitar dívidas e somente 12% falam sobre reservar dinheiro para emergências. O que explica esse comportamento do brasileiro, né, de acabar se superendividando e depender muito do acesso ao crédito para pagar suas contas mensais, semanais? Excelente pergunta. A gente percebe que poucas pessoas, agora é uma realidade agora, as pessoas nunca tiveram acesso à educação financeira. Se educar financeiramente, entender o fluxo, não com relação a se é muito dinheiro, pouco, não, as entradas e as saídas. Normalmente a gente faz testes, erros, acertos baseado no nosso repertório que a gente viveu na casa dos pais ou durante a nossa vida e acaba tomando decisões, muitas que não levam para o lugar que a gente quer. O brasileiro em si tem uma falta, deixa eu dizer, talvez isso, uma falta de um planejamento um pouco ali de longo prazo. A gente é muito imediatista, talvez vividos ali pelo momento inflacionário, aquela grande geração ali dos anos 90, que a gente chegou a pegar inflação de vários dígitos, então a gente tinha que gastar o dinheiro ou protegê-lo de uma forma muito imediatista. Mas mesmo ali depois dos anos 90, ali 94, com a vinda do real, que você pode ter esse planejamento de longo prazo, a gente acaba não aproveitando essa oportunidade e realmente mantendo esse hábito, porque é muito comportamental. A gente acredita muito que tendo dinheiro a gente vai resolver os problemas financeiros. Nem todos. Haja vista aí os superendividados que acabam se endividando novamente, outros planos que você até ajuda as pessoas a quitarem as dívidas, limparem os nomes, mas você percebe que imediatamente, 1, 2, 3 meses após, a pessoa se endivida novamente. Então a gente percebe que esse olhar comportamental não é trabalhado. E isso é um grande desafio para as pessoas poderem seguir adiante com as suas decisões financeiras. Além desse hábito geracional, como você comentou, né? Dá para a gente imaginar também que nós estamos, de uma certa forma, somos culturalmente muito influenciados, né, pela cultura, pelos hábitos norte-americanos, que são uma população, uma sociedade bastante consumista, que valoriza bastante o consumo. Isso também, de alguma forma, influencia no comportamento do brasileiro, né, quando a gente fala em consumo, endividamento? Ah, sim, essa facilidade do acesso, né? Quando a moeda ficou mais estável, então a gente teve a facilidade de dividir 5, 10, 15 vezes, e a pessoa já pensa, ah, cabe no meu bolso. Ela nem se preocupa ali com o tamanho dos juros que ela vai pagar, quantas vezes mais caro o produto ou o serviço vai ficar. Então ela fica olhando mais ali se é possível ou não pagar. Só que o problema, o grande desafio que a gente realmente pegou essa cultura, mas lá também eles têm essa visão de longo prazo, né? É muito comum a gente ouvir pessoas que quando os filhos nascem, eles já começam a fazer uma poupança ali para a universidade depois de 18 anos, então essa perspectiva temporal
É fundamental. E no Brasil tem essa facilidade que é muito particular nossa, de você poder dividir tudo em várias vezes, né? E isso acaba cabendo no bolso, mas o detalhe que pode até caber no bolso, mas às vezes vai juntando um produto que você compra, uma dívida, uma conta de luz, uma coisa extra, uma inesperada, então se atrapalhar ali um pagamento, se você não conseguir fazer, ficar inadimplente em alguma dívida, o problema é os juros que vêm nesse momento. Se você não conseguir pagar depois de um mês, 2 meses, a chance de pagar vira a famosa bola de neve e fica muito mais difícil a pessoa poder quitar essa dívida. Esse é o grande desafio na hora de tomar uma decisão. Será que eu vou financiar isso? A gente percebe que você pode pagar parcelado até gasolina no seu carro, na sua moto. Isso é um grande problema, porque é um consumo semanal, né, mensal que a gente faz ali. Se você for acumulando, pode ser um grande perigo para o futuro. E um ponto muito importante que você tocou, né? A gente tem o hábito de olhar o tamanho da parcela e não o tamanho da conta total. Então, quando várias parcelinhas vão cabendo no nosso orçamento, é isso que você falou. Chega na fatura do cartão de crédito no final do mês, ou enfim, para quem tem o hábito de usar o débito, mas se utiliza também de cheque especial, a parcelinha, juntando várias, vira uma bola de neve imensa, né? Sem dúvida. E é claro que para as pessoas com uma renda menor é um grande desafio dia a dia, né, o aumento dos preços. Mas mesmo essas pessoas que têm que têm uma renda não muito grande, uma dica que eu sugiro é repensar naquele momento, não que você não vá comprar tal coisa, porque a maioria das nossas decisões financeiras é tomada ali num impulso, né? Numa decisão. Antigamente você tinha que sair de casa, talvez ir para uma loja, um shopping, ver uma vitrine e ficar motivado. Hoje está na frente, na nossa frente ali nas telas dos celulares, dos computadores, né? Hoje fica muito acessível o celular. Mas a ideia é fazer o que a gente chama nas ciências comportamentais uma arquitetura de escolha, é proteger de si mesmo ali, se a gente puder falar, né? Então, se perguntar, será que eu comprar isso agora me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Independentemente do valor, isso é um exercício, não precisa ser chato, não precisa ser restritivo, mas te faz pensar naquele momento, será que eu preciso realmente comprar? Outra coisa, precisa ser novo? Será que eu não poderia comprar esse produto usado e começar a pagar menos e daqui a 5, 6 meses guardar essa diferença que eu ia gastar comprando um novo e depois trocar? Então, essa é a educação. Esse é o momento onde você pode perceber o seu comportamento e aos poucos tomar decisões. É claro que vem o inesperado, é claro que vem decisões que a gente precisa tomar, mas se a gente parar para pensar, quando a gente pensa, puxa, eu ganho tão pouco, eu não tenho renda, então fica muito difícil economizar, mas às vezes acontece um imprevisto e a gente dá um jeito. Então, se a gente começa, mesmo um pouquinho, porque o mais importante é iniciar um comportamento. Então, Leonardo, eu não tenho dinheiro suficiente para economizar. Não estou falando de 100, 200, 500, 1.000, não. 10, 15, 20. Hoje tem essa facilidade de você botar não só em poupança, mas nesses cofrinhos, né, em instituições financeiras digitais, mesmo nos grandes bancos. Mas isso te faz você iniciar um comportamento fundamental, porque se você não economizar, segurar, represar um pouquinho, mesmo um pouquinho, é muito difícil represar e segurar e poupar muito. Eu queria destacar o que você comentou, né, que é a facilidade de consumo por conta do comércio eletrônico. É muito mais fácil você fazer uma compra a um clique do que se deslocar até shopping, comércio central, enfim. Eu queria que você comentasse outra coisa, só para a gente ampliar ainda essa questão do comportamento do brasileiro com relação a hábitos de consumo. Muitas famílias ainda não conversam, né? Você comentou sobre a dificuldade de muitas pessoas a noções de educação financeira. E, além de famílias, casais que não conversam, não sentam, não fazem planejamento financeiro, um não sabe quanto o outro ganha, quanto o outro gasta. Isso acaba sendo muito nocivo pensando em planejamento do orçamento doméstico, né, Leonardo?
Totalmente, excelente ponto. A gente percebe, me chamou muita atenção quando eu iniciei essa caminhada, muitos anos atrás, um dado que havia saído que 54% dos casais, um não sabia a remuneração do outro. Então, a gente fica impressionado, porque, né, toma uma decisão de viver junto e esse tema dinheiro, que é natural, que as pessoas têm essa distância. Eu lembro muito antigamente, se falava, não se fala em dinheiro na mesa, que dinheiro é sujo. Então, tem essas crenças, e normalmente os casais acabam falando sobre o dinheiro em momentos não melhor, não adequados na hora que chega um cartão de crédito, na hora que tem um problema financeiro, ao invés daquele momento do dia a dia, às vezes mesmo em família, às vezes um café da manhã, então uma criança, seu filho, sua filha, seu sobrinho, enfim, seu neto, você pode comentar sobre, vamos ler esse rótulo, para onde está indo esse produto, esse dinheiro que a gente comprou esse produto? Será que é para a nossa região? Será que é para fora do país? A gente começa, não precisa ser uma aula de educação financeira, mas já começa a dar noções de o poder que ele tem na hora de comprar qualquer objeto, qualquer coisa no supermercado, ele pode direcionar o dinheiro para a própria cidade, para fora ou não. E os casais, a minha sugestão é que abra um canal de comunicação nesse momento. Não precisa ser na hora do cartão de crédito, mas talvez na hora de planejar um desejo juntos. Seja simples, um passeio, um piquenique, alguma coisa, mas abrir esse canal onde você pode contextualizar, você pode compartilhar o sentimento com relação, olha, nós temos rendas separadas, mas eu gostaria de talvez estipular aqui a gente começar a pagar as contas juntas, unir as contas ou não, respeitando, claro, o caminho de cada um, mas iniciar um diálogo é fundamental, porque as famílias que estão movendo, se movem em direção a objetivos, sejam eles de quitar a dívida, ou de fazer investimento, ou de fazer uma viagem, ou de fazer doações, ou de fazer um estudo, o resultado, você potencializar esse resultado, é impressionante como ajuda quando a família realmente está junta nesse propósito. Um simples fato, de apagar a luz, de olhar alimentos se estão vencendo ou não, se daqui a uma semana então já consumir, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo alimentos. Simples atitudes como essa, revisitar ali as contas. Eu sempre sugiro para as pessoas, todo mundo tem as suas despesas, todo mundo tem as suas contas. Faz uma listinha, não precisa ser chato, mas faz uma listinha. E veja, bom, será que aqui eu mantenho? Será que eu posso renegociar? Será que todos os anos a gente renegocia aqui, por exemplo, conta de celular, ou mesmo não precisa pagar anuidade de cartão de crédito? Então, são pequenas atitudes que você pode ir olhando que vai formar esse repertório para tomar melhores decisões financeiras no futuro. Perfeito. Então já entendemos mais ou menos aí as origens, as razões, né, para este comportamento do brasileiro que acaba muitas vezes se superendividando e dependendo muito do acesso ao crédito. Você já deu algumas dicas aí, eu queria aprofundar nisso, né? Para quem está numa situação deplorável, desesperado, não sabe o que faz, ou para quem ainda está numa situação um pouco mais razoável financeira, mas tem vontade de investir, né, melhorar, organizar um pouco melhor as suas finanças domésticas. Então, primeiro passo, diálogo com a família, diálogo entre casal, né? Tirar o dinheiro deste assunto tabu. Qual seria o segundo passo, então, Leonardo? Excelente. Vamos então desenhar dois cenários. Para as famílias que estão com mais aperto financeiro, com dívidas, vocês precisam saber onde estão essas dívidas. Estão no cartão de crédito? Está num cheque especial? Está com o vizinho? Onde está? E quanto que é isso? Em casos mais problemáticos, que a pessoa já se tornou inadimplente, não consegue pagar, tem programas de superendividados, você pode contar com a ajuda de advogados, de contadores, que vão te ajudar, inclusive, nessa negociação. Você pode tirar a dívida de uma instituição, levar para uma outra. Então, você pode negociar, às vezes a outra pode te dar uns juros menor. Então, você tem essa possibilidade, tanto fisicamente indo nos bancos ou abrindo o que eles chamam de Open Finance, né? Essas finanças abertas, que aí outras instituições vão poder enxergar que tipo de dívida que você tem e elas vão te fazer propostas. Então, é importante nesse momento procurar ajuda, mas mesmo ao procurar ajuda, você precisa saber onde é que estão essas dívidas, qual é o percentual, é um desafio,
mas é tão forte esse momento. Se você olhar pelo lado da educação, você vai começar a aprender tanta coisa para sair disso que vai valer muito a pena. E para as famílias que estão ali, não estão com tantas dívidas, mas gostariam de organizar, o que eu gosto sempre de iniciar é saber onde é que você está agora. Você sabe quanto que é o seu salário, quanto que são descontados do seu salário, que realmente, porque às vezes a pessoa, ela fala, eu tenho um X de salário, mas ela não leva em consideração o imposto que é pago, as deduções que são colocadas, que realmente é o seu salário. Então, você sabe o que você está gerando, a sua renda. Agora, coloca realmente para onde está indo. Olha o fluxo de dinheiro. Eu sei o que está entrando, agora eu preciso saber para onde está indo. Porque se a gente não sabe, são nos pequenos gastos. A pessoa não fica endividada porque comprou algo maior. É claro que isso impacta, mas é no dia a dia que um pouquinho ali, quando você vai ver, a gente vê isso no cartão de crédito, né? A gente vê isso até numa torneira pingando, como enche um balde depois de um dia pingando ali gota a gota. Então, isso é o mais fundamental, você ter o controle, seja numa situação desafiadora, com dívidas, você precisa entender para onde essas dívidas estão indo, qual o tamanho dessa dívida, como é que você vai definir como pagar, e para isso tem muita ajuda aí, que você pode ter gratuita, e para as pessoas que estão numa situação de mais controle, aproveite esse momento para saber para onde está indo esse dinheiro, e uma coisa muito bacana, Lidiane, estabeleça objetivos. O que vocês querem na área de segurança? Puxa, eu quero ter uma possibilidade de me aposentar melhor, ou quero estudar, eu quero ajudar meus parentes, eu quero fazer um curso. Estabeleça esses objetivos que vai te ajudar na hora de você gastar o dinheiro. Você vai perguntar assim, será que eu comprando esse produto, ou esse chopp ou qualquer coisa, isso me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Aí você vai lembrar que daqui a um ano você quer fazer um estudo, você quer ajudar uma pessoa. É isso que a gente precisa fazer no dia a dia, nos ajudar naquele momento que a gente toma a decisão. Que a gente é muito bombardeado aí nas nossas telinhas para a gente gastar o dinheiro. Todo mundo querendo que a gente gaste o dinheiro. Exatamente. E para quem depende de renda que é variável, trabalha na informalidade ou profissionais autônomos, qual é a orientação? Ótimo. Eu fui muito tempo um profissional autônomo, tinha uma renda totalmente variável. O que que eu fiz? Eu pegava o ano passado, por exemplo, e identificava quanto que eu fiz no ano, que essa é uma mentalidade que até os americanos fazem com certa facilidade, e a gente é sempre por mês, né? O meu salário mensal, e lá eles pensam no ano, porque eles precisam pagar o imposto anual, todo anual. Então, o que que eu fazia? Eu pegava o ano inteiro e falava, bom, eu ganhei X, independentemente se foi em janeiro, outro só, em março, ou não. Então, um ano tinha isso. Então, eu dividia mensalmente a minha remuneração. Ah, mas eu comecei esse ano, não tenho esse histórico. Faça esse ano, os 3 primeiros anos, os 3 primeiros meses, os 4, 5, 6 primeiros meses, e pega ali, eu fiz X no março, depois eu não fiz nada em abril, eu fiz Y em julho, e você pega esse valor total, divide pela quantidade de meses, e você vai ter uma estimativa mensal do que você vai ter. E aí é bacana, porque se você agora em agosto fez um dinheiro e você já tem uma noção do que são os seus gastos, você já tem uma noção do que vai, para onde está indo o seu dinheiro. Então você já precisa aguardar um pouco, porque você não sabe se setembro virá o dinheiro, então não. A palavra controle, não no sentido negativo, mas essa visão, essa organização que você só precisa começar. Não fique achando que, mas isso é muito chato, isso é muito restritivo, isso vai. Não olha para esse lado. Olha, é muito melhor quando você tem controle, porque se você gosta de viajar ou gastar, vai te dar muito mais possibilidades de fazer isso quando você tem controle. Porque é muito melhor você fazer isso de uma forma planejada ou fazer de um jeito e ficar o ano inteiro angustiado e preocupado como pagar essa dívida. Perfeito. Leonardo, para a gente finalizar, muita gente acha que para investir é necessário ganhar muito dinheiro. Isso é um mito e quando a gente fala em investimentos, mesmo para aquelas pessoas que têm um salário um pouco mais humilde, um pouco mais enxuto, têm as continhas lá apertadas,
Dá para economizar, investir um pouquinho? Quais modalidades você recomendaria? Excelente. Sem dúvida, hoje o investimento se tornou muito mais acessível. Hoje, com 40, 50 reais, 10 reais, você começa, é o que a gente brinca de botar o pé na água e começar a entender esse mundo dos investimentos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, hoje, mesmo as pessoas que têm conta em instituições virtuais, aí, em bancos online, você tem a possibilidade hoje de estar botando o seu dinheirinho aí e tendo um retorno de praticamente 15% ao ano. Isso é muito alto, isso realmente é muito alto. Quem consegue, quem inicia esse processo de botar o seu dinheiro para trabalhar, que é o investimento, hoje está tendo bons benefícios. Então, independentemente da forma, da quantidade, começa com um pouquinho, mas eu começo onde? Começa represando, pode ser numa caderneta de poupança, pode ser no título do Tesouro, do programa do Tesouro Direto, que tem instrumentos ali, tem investimentos dentro desse programa, muito acessível. E olha, 15 minutos de leitura, de dedicação, você entende esse básico. Você lê 15 minutinhos hoje, daqui a 2 dias você lê mais 15 minutinhos, você vai entender que você, mesmo com um salário mínimo ou mais, você consegue botar pouquinho, 30, 40 reais, às vezes ali você redireciona o seu dinheiro e você já começa a represar. E uma coisa bacana, que a gente percebe, eu preciso ter muito ou preciso saber muito. Não necessariamente para começar. O mais importante é você represar, não gastar. Não esperar, tá bom, eu vou receber meu salário, o que sobrar eu invisto. Não, imediatamente ele recebeu, já separa. Que sejam 10 reais, 20 reais para algumas pessoas, e claro, as pessoas que têm mais condições, mais, mas você começa a direcionar esse dinheiro para aqueles objetivos. Pode ser numa poupança, que não é necessariamente um investimento, não, mas já começa, já tem algo ali, já é um primeiro passo. E para as pessoas que já têm um pouco mais, vai conhecendo mais, você pode botar aí no CDB de um banco, aí eu falo esses jogos, as sopinhas de palavras aí, mas eu sugiro e motivo todos vocês. Pegue 15 minutinhos e vê. Renda fixa. Hoje eu vou aprender sobre renda fixa durante 10 minutinhos. Eu vou aprender o que é uma renda fixa de bancos e o que é uma renda fixa que o governo proporciona para nós. Gente, 15 minutinhos você vai entender e já vai poder botar seu dinheiro para trabalhar. Isso vai fazer toda a diferença no futuro. Excelente bate-papo, esclarecedor, ótimas orientações para você que nos acompanha aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru. Eu quero te agradecer, Leonardo de Matos Silva, ele é CEO da Oficina das Finanças, explicou um pouquinho para a gente aí, tentar entender a origem desse comportamento consumista, né, de superendividamento do brasileiro, que depende tanto do acesso ao crédito e como sair da bola de neve, como investir mesmo não ganhando muito por mês. Muito obrigada, Leonardo. É um prazer, fico à disposição para contribuir sempre. Nós agradecemos você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E eu lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só acessar TV Câmara Bauru. Até a próxima!